Olá, meu amigo Nassir, tudo bem? Tudo, e você, Luiz? Estamos aqui para mais um capítulo da nossa missão, né? Pois é, essa missão de aprendizado com tanta coisa boa, e hoje é dia de o quê? Ó, já está na minha mão, Nassir. Hoje, avançando aí na nossa aula 9, falando então de bons negócios, entre tantos conceitos para uma educação empreendedora, e também falando um pouquinho de investimento, né, Nassir? Está contigo, viu? Então, essa é a nossa aula 9. A gente espera que vocês estejam seguindo aí a sequência, né? A gente tem sempre falado para vocês que as aulas são conectadas, né, numa sequência, então é importante que vocês já tenham assistido às anteriores para que uh, o que nós vamos falar aqui tenha mais significado, claro, dentro do curso, ok? Bom, no nosso curso, nós vimos que, até agora, que o que é importante, efetivamente importante, nós conversarmos com os nossos filhos, nossos alunos, né, as novas gerações, como agindo como educadores financeiros, é que existe uma coisa chamada dinheiro, né, que é muito importante, vai ser muito importante durante toda a nossa existência, e o melhor é que esse dinheiro seja próprio, seja nosso, não de outros, né, que não depender da boa vontade de outros em nos sustentar, né? Vamos chamar assim. Né? O ideal é que a gente tenha uma disponibilidade financeira própria, ok? Então é importante a gente salientar para os nossos jovens que é necessário, como nós já vimos no curso, saber conquistar dinheiro, ou seja, ter conhecimento, competência, habilidade, inteligência, criatividade, energia, né, para conquistar dinheiro. Uma vez conquistado esse dinheiro, é importante valorizar esse dinheiro. Não é? Então é importante que nós valorizemos, não adianta conquistar, receber e gastar tudo no mesmo dia ou no dia seguinte. A gente vai precisar desse dinheiro a curto, médio e longo prazo. Não é? Então, é importante aprender a administrar esse dinheiro. Não é? Fazer a gestão desse dinheiro que é conquistado, dessa receita que nós temos. Não é? E é importante, claro, né, nessa administração, através dessa administração, a gente prevê e agir de forma a reservar dinheiro, poupar, não é isso? E essa poupança, ela não pode ser uma poupança por 3 meses e depois gastar da mesma forma, né? A gente precisa também acumular reservas. É por isso que nós vimos durante o curso que as nossas reservas, elas têm que ser bem subdivididas, né? Reservas existenciais, reservas de emergência e reserva para pontos de conquista. E as reservas para nós atingirmos a nossa independência financeira, ok? Uma vez que a gente acumulou essa reserva, não adianta, vimos também, guardar embaixo do colchão. Nós precisamos potencializar essa reserva, esse dinheiro. O que é potencializar? Garantir que o poder de compra, o poder de realização desse dinheiro se mantenha acima da inflação, né? No mínimo acompanhando, mas preferencialmente acima da inflação. E assim a gente pode aproveitar melhor, com maior liberdade, esse dinheiro que a gente economizou, ok? Bom, esses primeiros itens que estão ali em azul, né? Conquistar, valorizar, administrar, reservar e acumular, são tratados dentro do projeto Vamos Jogar e Aprender, proposto pelo IBS, através dos jogos Piquenique e Piquenique Online. Né? Então, lá no Piquenique, a gente viu, a gente começa com 10 Américas, mas existe a proposição de onde veio essas 10 Américas. Ah, meu pai e minha mãe que me deu. Tá, mas onde eles conseguiram? Então, a conquista, a origem é importante, né? O piquenique, o bons negócios também dá para trabalhar isso, né? Valorizar, administrar, a gente precisa administrar ali durante o caminho do piquenique, né? Reservar, o piquenique trabalha muito isso, né? Até ganha a partida quem reserva, quem poupa mais durante a partida. E o acúmulo ele é trabalhado lá no Piquenique Online, né? Como o Piquenique Online a gente viu que ele tem um histórico de todas as partidas e vai acumulando para o ranking do jogador, fazendo ele subir no ranking, ele também trabalha lá que acumular é positivo. Então, isso é trabalhado no Piquenique. E quando nós partimos para a ideia do potencializar, né, que é a ideia do investimento, não só a nível de investimento em opções de produtos financeiros, né, do mercado financeiro, bancário e assim vai,
Nós falamos também que uma das maneiras que podem ter um potencial maior de multiplicar a quantidade, né, de dinheiro é o empreendedorismo. Nós falamos isso durante a aula. E é isso que trata o jogo Bons Negócios, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, apresentar e falar para vocês sobre esse jogo hoje. Essa nossa aula ela está baseada no conteúdo do fascículo 7, que está lá na plataforma, que eu acredito, né, confio que vocês estão seguindo, lendo, fazendo as atividades direitinho. Então, essa aula vai tratar do que do conteúdo que está contido no fascículo 7 do nosso curso, ok? Bom, o Bons Negócios, ele o jogo piquenique é um jogo de tabuleiro, a gente viu, né? Um tabuleiro onde tem os peões e os dados. O jogo Bons Negócios é um jogo de cartas. Basicamente, todos os componentes dele são cartas, a não ser o bloco de anotações. Nós vamos falar sobre cada um desses componentes com vocês aqui, ok? Então, o Bons Negócios, ele é um jogo de cartas que exercita as habilidades de investimento e empreendedorismo, coisa tão importante, né? De ser, no mínimo, conversada, apresentada para todos, né? Inclusive, claro, para os nossos jovens, ok? Então, além de investimento e empreendedorismo, o Bons Negócios trabalha conceitos de educação financeira, educação fiscal, educação ambiental e outros temas contemporâneos transversais que estão lá previstos na BNCC, que nós já conversamos e que todos vocês provavelmente conheçam, né? Por serem profissionais da educação, ok? Bom, o contexto básico do jogo qual que é? Uma vez que existe um capital inicial positivo, você, jogador, né, decidiu empreender, iniciando um negócio de compra e venda de mercadoria, ou seja, um comércio, né? Um comércio, venda e compra, né? Compra e venda, né? Característica de um negócio de comércio, ok? Buscando o quê? Buscando alcançar o maior resultado possível, o maior lucro possível. E positivo, até porque, se for negativo, ele vai ser prejuízo. Não é isso? E aqui a gente começa já a conversar, a conseguir propor nas nossas aulas alguns termos empresariais, mesmo, como lucro, como prejuízo, e a gente vai ver outros aqui durante o nosso vídeo, tá bom? No entanto, gente, ao jogar, você perceberá que existem diversos fatores que podem impactar os resultados do seu negócio, ou de qualquer negócio, claro. O impacto pode ser positivo ou negativo no seu resultado, no resultado do seu negócio. Tais como interesse dos consumidores. Né? De repente, vamos imaginar, você faz um brigadeiro aí, um bolo, que é uma delícia. Sua família adora, seu marido, seus filhos, seu pai, os tios adoram aquele brigadeiro. E aí você pensa, vou empreender, né? Produzindo, fazendo brigadeiro para vender. É uma forma de empreendimento, não é isso? Só que será que as pessoas fora da sua família realmente vão gostar? Será que eles vão estar dispostos a pagar? Será que você vai conseguir vender, fazer resultado positivo com isso? Então, quer dizer, o interesse dos consumidores, o interesse de mercado, pode trazer diferenciais aí positivos ou negativos, que pode ser que a aceitação seja grande, gigante, e você cresça rápido, inclusive, no seu negócio, né? Outro fator é a estratégia da concorrência. Tá? Você está vendendo, mas outros também vendem não só brigadeiro, como chocolate, como bolo, ou seja, outros disputam o potencial financeiro do mercado dos clientes, não só com brigadeiros, com outras coisas, não é? Então, isso também pode fazer diferença. A legislação, o que você pode ou não fazer, como você pode ou não fazer, e você ter um negócio legal ou não, pode fazer muita diferença. O não ser legal, inclusive, é um fator extremamente negativo. Né? A insegurança é muito grande. E os impostos, né? Você tendo efetivamente um negócio legal não no sentido da gíria, né?
bom, né? Mais legal no sentido do sentido empresarial, né? Jurídico da coisa, né? Oficial, né? Você é obrigado a pagar impostos, né? E aí saber como funcionam esses impostos, para onde eles vão, como pagar menos ou mais, como melhorar, como aproveitar mais possíveis opções, né, para diminuir a carga tributária sobre o seu negócio é importante. E tudo isso, gente, é possível ser tratado através das partidas do Bons Negócios, ok? As partidas desse jogo Bons Negócios, elas são divididas em 3 fases. Na fase 1, eu compro o produto. Na fase 2, eu vou vender esses produtos que eu consegui adquirir. Tá bom? Essa compra e essa venda, elas são feitas num formato, no jogo, de leilão. Então, são feitos leilões de compras e leilões de venda, que a gente vai ver daqui a pouquinho como funciona. Tá? Quando eu tenho aqui o preço que eu comprei e o preço que eu vendi, é claro que eu vou procurar vender por um preço maior do que aquele meu preço que eu comprei. O meu preço de compra, a gente chama empresarialmente de preço de custo. Quanto me custou para eu ter aquela mercadoria que eu vou vender? Tá? Aqui, no caso, a gente está comprando uma mercadoria pronta, mas poderia ser o preço de custo baseado na matéria-prima para produzir aquilo. Então, a gente pode trabalhar nessa ideia também, né? Então, eu tenho lá o meu preço de custo, que é aquele que eu paguei pelos produtos, e meu faturamento, o preço de venda, que provavelmente, é claro, eu não vou entrar no negócio para ter prejuízo. Então, o meu preço de venda ele vai ser maior do que o meu preço de compra. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra é o meu lucro. Só que, nesse caso, é o lucro bruto. Por que é o lucro bruto? Porque num negócio oficial, existem outros encargos, outras despesas envolvidas que vão diminuir esse meu lucro, e se eu não tomar cuidado, eu vou ter prejuízo, inclusive. Apesar da minha venda ser maior do preço de custo do produto, eu posso ter prejuízo. Por exemplo, quando um vendedor vende lá uma televisão na loja, a gente pode fazer o lucro bruto assim, o preço que foi vendido a TV e o preço que eu comprei, que aquela loja comprou a TV. Mas depois da venda, a loja vai ter que pagar comissão do vendedor, o salário fixo do vendedor lá rateado, né, dividido por cada televisão que é vendida, por exemplo, o preço de estrutura da loja, o marketing, tudo isso são custos adicionais que vão baixar esse lucro. E isso é exposto, é apresentado no jogo Bons Negócios através da fase 3. Então, depois que eu tenho lá o meu lucro bruto, vamos chamar assim, coisas podem acontecer e o jogo vai trazer isso. Eu posso ser multado, né? Eu posso ser premiado, eu posso ser bonificado por alguma estratégia de venda que foi muito boa no meu negócio, né? Eu posso ter cartas que simplesmente, por eu estar corretamente dentro da lei ou dentro do que se espera, eu não recebo, né? Não aumento o meu lucro, mas também não sou multado, ou seja, eu não diminuo. E essa fase 3 vai trazer tudo isso e ela traz a grande oportunidade de se conversar com os alunos sobre vários temas previstos na BNCC. Ok? Bom, o objetivo do jogo qual que é? Comprar e vender bem os produtos, tentando sofrer os mínimos impactos negativos possíveis, a fim de ter o maior resultado entre os participantes do jogo. Assim como no piquenique, quem poupa mais ganha a partida, aqui no Bons Negócios, quem consegue o melhor resultado, o maior resultado, financeiramente falando, ganha a partida. Ok? Então, a gente pode entender até que os demais participantes do jogo é como se fosse a concorrência ao meu negócio. Cada um com o seu negócio, né? O empreendedor lá, e cada um disputando, todos disputando o mesmo potencial que o mercado tem a adquirir esses produtos. Tá bom? O jogo é indicado para um público a partir de 10 anos, mas é importante que vocês entendam que o jogador ele vai ter que ter alguns conceitos já aprendidos anteriormente, né? Como, claro, as operações básicas da matemática, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, mas ele também vai ter, em alguns momentos, que utilizar proporção,
porcentagem. Então, você que conhece o seu aluno, primeiro é importantíssimo que você conheça bem o jogo para saber se realmente o seu aluno de 10 anos, né, dependendo do nível de escolaridade que ele está, né, independente da série, a gente sabe que existem realidades diferentes aí no nosso país, né? Então, você que vai ser aí, vai julgar se o jogo se aplica à sua turma aí de 10 anos, tá bom? Desculpa, mas de qualquer jeito, uma outra prioridade, premissa aí muito importante para jogar o Bons Negócios é que eles já tenham jogado o jogo piquenique. A gente não viu no começo do vídeo aqui que existe uma série de outros conceitos que é o piquenique que trata? Então, mesmo que seja lá ensino médio, último ano de ensino médio, eu quero aplicar o Bons Negócios, comece com o piquenique. Faça lá um mês antes, umas 2, 3 semanas antes, um trabalho com o piquenique para depois você avançar para os bons negócios. Porque ele precisa entender que antes dele ter o capital para investir, ele precisa poupar, adquirir isso. Não é a melhor ideia, é possível, mas não é. Pode até ser conversado, mas não é a melhor ideia pedir um empréstimo, principalmente bancário, para iniciar um negócio. Ok? Tá? A não ser que você tenha muita certeza, mas a certeza no negócio ela é muito subjetiva. A minha certeza pode não ser a certeza do mercado, como a gente acabou de ver. Bom, no piquenique a gente trabalha com a moeda América, né? Aqui também a gente trabalha, só que não em moeda, efetivamente, fisicamente. Nós trabalhamos no piquenique com o papel moeda, né? Cartas, que a gente chama cartas nota. Tá? Então, o jogo ele chega aí para vocês com 60 notas, 60 cartas de uma América. Tá? Então, vão lá no pacote, né? 60 cartas de uma América, 36 de 5 Américas e 12 de 10 Américas. Tá? E cada jogador inicia a partida com 60 Américas. Olha a diferença, né? No piquenique começava com 10 Américas. Aqui a gente começa com 60 Américas. E a distribuição para cada jogador, por regra, isso então não pode ser mudado, é a seguinte: cada jogador participante da partida vai receber 10 notas, 10 cartas de uma América, 6 cartas de 5 Américas e 2 cartas de 10 Américas, ok? Que vai totalizar lá as 60 Américas para cada jogador, ok? Bom, além do elemento do componente cartas-notas, nós temos as cartas-produto. O nosso negócio não é comprar produtos para revender? Esses são os produtos que o jogo traz para que você possa realizar as partidas. Tá? Notem que são 24 produtos gerais, né? Tem material escolar, tem vestuário, tem brinquedo, tem aparelhos tecnológicos, tablet, videogame, né? Então, agora uma coisa que você tem que prestar muita atenção, que é base para esse jogo funcionar direitinho, e a compreensão ela é imprescindível, é o seguinte: vejam que cada carta ela está numerada com um número único, não existem números repetidos, assim como não existem produtos repetidos. Então, nós temos lá 24 produtos numerados, né, de 1 a 24, ok? Mas é importante que você entenda. Lembra que nós conversamos lá em vídeos anteriores sobre a diferença de preço e valor? Tá? Então, é imprescindível que vocês entendam que essa numeração que está em cada carta não representa preço. Não quer dizer ali, por exemplo, os bonés, que o bonés, né, o produto bonés custa 8 Américas. Não. Tá? Essa numeração ela representa uma referência de maior ou menor valor de mercado. Como consumidor, né, vamos imaginar que foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa com esses 24 produtos foi feita a seguinte pergunta: qual que você entende que tem mais valor para você? Esse ou esse? Por exemplo, lápis de cor ou boné? E a maior quantidade de resposta foi de boné. Então, isso quer dizer, nessa pesquisa, que boné tem valor para o mercado maior do que o lápis de cor. E isso quer dizer que é possível, então, cobrar o preço ser maior pelo boné do que vai ser pelo lápis de cor. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso e não confundam, né, achando que aquilo ali é uma etiqueta de preço em cada carta. Não, é o valor de mercado. É para uma questão quantitativa, né,
de maior ou menor valor de cada produto, tá bom? Bom, outro elemento, o terceiro elemento para apresentar para vocês são as cartas-cheque. Então, olha só, eu tenho a carta-nota é aquela que o jogador, é o dinheiro do jogador para comprar produtos. Tá? E para diferenciar no jogo, o dinheiro, né, o pagamento que é feito para vender, né, quando o meu cliente vai pagar a mim o produto que eu estou vendendo, nós chamamos de carta-cheque. Então, carta-nota é a carta dinheiro do jogador e carta-cheque seria o dinheiro do cliente que vai comprar os produtos na fase 2. Ok? Essas cartas-cheques são também 24 cartas no jogo, que variam de 5 em 5 Américas. Ou seja, ela começa lá com o valor de 5 Américas, que é a menor, e vai até 120 Américas. Ou seja, são essas aqui. 5, 10, 15, 20, até lá 120 Américas. Percebam que também existem apenas um cheque para cada valor. Não existem valores, cartas-cheques duplicadas aqui. Tá? Então, é importante que você perceba o seguinte, nós temos 24 cartas-produtos, ou seja, produtos a serem vendidos e comprados, e nós temos 24 cartas-cheque para os clientes comprarem os nossos produtos. Isso quer dizer o seguinte, tá? Para cada produto será vendido por uma carta-cheque sempre. Não pode ser, por exemplo, você não pode juntar 2 cartas-cheques para comprar o mesmo produto. Sempre será 1 para 1. Ok? 24 produtos a serem vendidos por 24 cartas-cheques, ou seja, preços diferentes. Ok? E depois que a gente passa a fase 1, compra, fase 2, venda através das cartas-cheques, a gente vai ter lá a fase 3, que são as cartas desafio, que é o que vai mexer no nosso resultado bruto. Tá? E aí nós vamos ter lá mais de 20 cartas, né? Se eu não me engano, agora está entre 23 e 25 cartas para serem utilizadas, cartas desafio que vem no jogo, como componente do jogo para a fase 3, e que possibilitam que você trabalhe os temas transversais previstos na BNCC. Tá? Então, nós vamos ter cartas que vão diminuir o nosso resultado, cartas que vão poder aumentar o nosso resultado e cartas que vão simplesmente manter o nosso resultado. Mas todas essas cartas têm dezenas de possibilidades que você pode utilizar de reflexão, pesquisa, atividade, né, pós-partida. Okay? Vamos falar delas mais tarde, ainda nesse vídeo aqui. Bom, o Bons Negócios, além das cartas, como eu falei, ele traz um bloco de anotação. A gente viu lá, até agora, que se para a pessoa física, ou seja, para cada um de nós já é importante planejar, anotar, imagina para um negócio, para uma empresa. Né? Então, o Bons Negócios, ele traz para vocês esse bloquinho. Né? É um bloquinho, olha só, ele vem com diversas, né? Acho que tem 50, 60 unidades aqui, né, de tabelas dessa, que são distribuídas, né, para cada jogador fazer a sua anotação. E esse material, gente, está lá naquele portal Vamos Jogar e Aprender em PDF. Então, se acabar o seu aí, você pode, a qualquer momento, entrar lá no portal Vamos Jogar e Aprender, Bons Negócios, material de apoio, vai ter isso aqui em PDF, você vai poder imprimir aí e continuar utilizando, mas é importante que seja utilizado, né? Então, ele vai propor aqui todas as anotações das minhas operações de compra, venda e os resultados, e depois os resultados finais para a gente saber quem ganhou o jogo. Ok? Vamos falar disso daqui a pouco. Bom, é importante, como a gente falou no piquenique, você escolher uma pessoa que faça a monitoração, acompanhe cada partida, que seja responsável por pegar o dinheiro, distribuir os produtos que foram comprados, vendidos, ou seja, alguém que efetivamente acompanhe isso. O ideal é que não seja você como educador, né? Talvez um outro aluno, né? Um aluno assistente, um auxiliar ali, que não esteja participando da partida, para que ele possa olhar isso. É imprescindível isso. Ele vai organizar as cartas, distribuir, ter essa missão, tá bom? Então, ele vai lá, no começo do jogo, o que ele vai fazer da partida? Ele vai pegar as cartas produto, né? Vai embaralhar bem as cartas produtos, e essas cartas vão ficar com ele. Porque ele, daqui a pouco, vai distribuir isso, vai
controlar o leilão ali, monitorar os leilões de compra e depois os de venda também, tá bom? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir as cartas notas para cada jogador, ok? Então, daquela forma que a gente falou, 10 de 1, 10 notas de 1 América, 6 notas de 5 Américas e 2 de 10 Américas, ok? Bom, a partir daí a gente pode começar os leilões. E aqui é muito importante que vocês entendam a organização dos leilões. Olha só, se eu tenho 24 cartas para serem jogadas numa partida com 3 jogadores, e todos esses produtos têm que ser comprados pelos jogadores e revendidos depois, essa é a premissa do jogo, pelo menos, tá? O que acontece? Se eu tenho 24 produtos e em cada leilão, cada jogador tem que adquirir um produto, eu vou ter 24 dividido por 3, 8 leilões de compra. E depois, 8 leilões de venda. E para 3 jogadores, como cada jogador vai adquirir um produto por leilão, no final da primeira fase ele vai ter 8 produtos na mão dele. Foram 8 leilões, um produto por leilão. Se forem 4 jogadores, a mesma coisa, 24 produtos. Dividido por 4 jogadores, cada um comprando um produto em cada leilão, então 24 por 4, 6 leilões. No final da primeira fase, 6 produtos na mão de cada jogador. Se forem 6 jogadores, nós teremos 24 por 6, 4 leilões. Mas e se forem 5 jogadores, gente? Né? 24 produtos dividido por 5, a conta não é exata, ela dá 4,8. Como é que a gente resolve essa situação? Né? O jogo, a regra permite partidas de 3 a 6 jogadores, não é isso? Então, olhem só, prestem bem atenção. Quando forem 5 jogadores, já antes de começar a partida, né, a orientação é que vocês ou o monitor, quem estiver monitorando lá a partida, tirem 4 cartas produtos e 4 cartas cheques do jogo. Tirando, eram 24 cartas de cada um, tirando 4, ficam 20. 20 por 5 dá uma conta exata que serão 4 leilões. Ah, mas eu posso tirar qualquer carta produto e qualquer carta cheque? Não. A regra diz que você tem que tirar, devem sair do jogo as 4 cartas produtos menos valiosas e as 4 cartas cheques mais baixas, ou seja, os produtos 1, 2, 3 e 4, de valor 1, 2, 3 e 4, né? E as cartas de valor, carta cheque de valor 5, 10, 15 e 20. Essas cartas têm que ser retiradas do jogo se for uma partida de 5 jogadores, ok? Aí sim, nós temos 20 cartas, 20 produtos, né? Dividido por 5, 4 leilões. Tá? Então, quando nós tivermos um leilão, uma partida com 3 jogadores, a cada leilão serão virados 3 produtos. Né? São 3 jogadores, 3 produtos a serem comprados a cada leilão. 8 leilões de compra. Se nós tivermos 4 jogadores, vira-se a cada leilão 4 cartas. Não é? E serão 6 leilões de compra. Né? Partida de 5 jogadores, viramos 5 cartas. Né? Uma para cada jogador. 4 leilões de compra, porque nós tiramos 4 cartas, então são só 20 produtos. Ok? E para 6 jogadores, 6 cartas e finalizando 4 leilões. Ok? Vocês vão ver que lá na venda, leilão de venda, vai funcionar, a proporção é igualzinha. Então, sempre a quantidade de cartas que vai ser virada é a quantidade de jogadores que estão na partida ali e que tenham possibilidade de compra, que ainda tenham dinheiro para fazer o seu lance no leilão. Ok? Vamos simular rapidinho aqui uma partida com 4 jogadores para vocês entenderem. E existem algumas regrinhas a mais aqui que vocês precisam prestar atenção. Olha só. Vamos imaginar, então, num leilão, numa partida com 4 jogadores, vamos iniciar o leilão de compra, fase 1. Então, 4 jogadores, nós viramos 4 produtos. Ok? Então, o monitor da partida vai pegar lá um monte que está embaralhado de cartas produto e vai virar as 4 primeiras de cima. E vai ordenar na mesa de forma crescente para que a gente identifique melhor, todos os jogadores identifiquem melhor o menor e o maior valor. Tá? Então, notem que as cartas estão ali em ordem crescente, né? 1, 8, 14, 21, né? Tá ali, certo? Ok? Bom, ok, vamos começar o leilão.
ficou definindo e foi definindo a ordem de jogada dos jogadores que estão participando. Como é definido isso? Você escolhe aí. Você quer fazer essa ordem por 2 ou 1, jockey pô, dado, né? Você escolhe, não tem na regra, não diz, precisa ser dessa forma. Mas a jogada, eles precisam estar, a jogada, elas vão acontecer em ordem, em sentido horário, sempre, ok? Então vamos lá, jogador 1, qual é o seu lance? O jogador 1 tem 60, todos os jogadores têm 60 Américas, não é isso? Cada um deles tem as suas 60 Américas, e ele dá o lance que ele quiser, né? É importante que você não influencie nisso, cada um lá, percebendo a sua estratégia do jogo, tendo ou não, aprendendo com o jogo, vai ter a sua estratégia. Então o jogador 1, ele dá um lance de 5 Américas, ok? E aqui vem uma regra muito importante. Não pode ter na mesa lances repetidos. Então, os próximos jogadores, eles podem dar qualquer lance que não esteja na mesa. Ou seja, o jogador 2 agora, ele pode dar qualquer lance, até 60 Américas, que é o saldo que ele tem, claro, né? Desde que não seja 5, porque 5 já está na mesa. Tá? Então, o jogador 2, qual o seu lance? 10. Ele pode dar um lance de 10 Américas? Pode, ele tem esse dinheiro e não está na mesa. Não é? Jogador 3, qual é o seu lance? 2 Américas. Ué, é menor do que os outros, pode? Pode, não tem problema nenhum. Não tem um lance de 2 Américas na mesa, não é repetido, ele pode dar esse lance. Jogador 4, qual é o seu lance? 6 Américas, pode? Pode, não é repetido, não tem problema nenhum. Uma vez que todos deram obrigatoriamente o seu lance 1, primeiro lance, o que acontece? Uma nova rodada de lances. Então, volta-se lá para o primeiro jogador número 1, né? E vamos falar, jogador 1, você quer dar um novo lance? E aí vem uma segunda regra. Se o jogador aceitar dar um segundo lance, ou lances posteriores, esse lance terá que ser sempre maior do que o anterior. Então, no caso dele, se o lance foi de 5 Américas, ele pode dar um lance a partir de 6. Só que 6 ele não pode, porque a gente tem aquela regra que eu falei anteriormente, que não pode ser repetido. E o lance de 6 Américas já está na mesa ali, o jogador 4. Ó. Então, o lance, se o jogador 1 quiser dar um novo lance, é no mínimo 7. Tá? Não repetindo o 10, que o 10 também está na mesa. Tudo bem? Mas o jogador também, a partir do segundo lance, ele pode escolher não dar mais um segundo lance, ou um lance, mais lances naquele leilão. Ele pode falar, paro por aqui, meu lance final é esse. Ok? E aí como é que fica? Bem, esse jogador que parou, ele não tem mais direito a dar nenhum lance nesse leilão. Os outros podem continuar até que cada um pare, né? Ou que todos parem. Mas aqueles que pararam não podem mais participar desse leilão. Ele parou, esse é o lance máximo dele, ele para por aí. Ok? Tá bom? E o leilão acaba quando todos os jogadores decidem parar. Ó, parei, esse é o meu lance, estou contente com esse lance. Quando todos param, a gente vai ver quem conseguiu comprar o quê. E notem uma coisa muito importante também, que é o seguinte, o lance ele não é dado por um produto, né? Então, por exemplo, o jogador 1, ele não fez assim, ó, meu lance é de 5 Américas pela boneca. Não, é o lance. Ele não sabe exatamente, ele pode até ter a ideia, o objetivo de comprar, de adquirir a boneca nesse leilão, mas ele não sabe se isso vai acontecer. Bom, ok, mas e aí? Como é que se define quem, depois que todo mundo parou, quem comprou, quem adquiriu o quê com o lance? Muito simples, gente. Olha só, nós temos na mesa lance de 2, 5, 6 e 10, em ordem crescente, não é isso? Então tá bom. Como é que se define quem adquiriu o quê? O lance de menor valor vai adquirir o produto de menor valor. Então, olha só, o jogador 3, que deu lance menor, que são 2 Américas, né? Vai adquirir o lápis de cor, que é o produto de menor valor. O segundo lance menor, que é o jogador 1, que deu 5 Américas, vai adquirir o segundo produto de menor valor. E assim vai. Quem deu maior lance adquire o produto de maior valor. Tá? Então, isso é muito simples, né? Precisa ser mantidas as regras de lance, né? Não pode repetir lance da mesa,
e se for dar um novo lance, lance maior. E se parar, não tem mais direito a dar lance. Tá? É assim que funciona o leilão de compra. E vocês vão ver que o leilão de venda é muito parecido na fase 2. Tá? Vamos fazer uma outra simulação rápida aqui com mais de uma rodada. Ok? Vamos lá, ó. 4 jogadores novamente, J1, J2, J3, J4, ok? E 4 cartas viradas, né, que o monitor da partida virou lá, em ordem, colocadas na mesa em ordem crescente, para identificação mais fácil, ok? Jogador 1, qual é o seu lance? Uma América, ok? Jogador 2, qual é o seu lance? 2 Américas, pode? Pode, não tem esse lance na mesa. Jogador 3, qual é o seu lance? 4 Américas. Ótimo, pode, não tem problema. Jogador 4, qual é o seu lance? 3 Américas, pode? Pode, não tem, né? Tinha 1, 2 e 4, né? Ok, 3 pode, ok. Vamos para a segunda rodada. Jogador 1, você quer dar outro lance? Quero. Ele só pode dar um lance maior do que o dele, que foi, o primeiro foi uma América, e que não esteja na mesa. Então vamos ver. Qual é o seu lance, então, J1? 5 Américas, pode? Pode. Tinha 1, 2, 3, 4, 1 era dele mesmo, 5 é maior do que 1, que era o lance dele, e não está repetido na mesa. Não é? Jogador 2, qual o seu lance? 6 Américas, pode? Pode, é maior do que o lance anterior e não está na mesa. Jogador 3, qual o seu lance? Ah, o meu lance é... Não, eu não quero fazer lance. Não quero, eu paro por aqui. Então o jogador 3 parou já na segunda rodada. Ok? E com isso ele não pode mais dar lance nesse leilão, enquanto ele vai esperar todos pararem para ver o que ele conseguiu comprar com esse lance que ele parou. Jogador 4, você quer dar um outro lance? Quero. Qual é o seu lance? 10 Américas. Pode? Pode, porque é maior do que o anterior e não repetiu. Ok? Tudo bem? Tá? Vamos imaginar que aqui, então, agora todos pararam, vai. Todos pararam. Quem adquiriu o quê? A mesma coisa que a gente fez no anterior. O menor lance, que era do jogador 3 lá, que eram 4 Américas, adquiriu o produto de menor valor, que era a canetinha, valor 2. Quem deu o maior lance, que é o jogador 4 aqui, que deu 10 Américas, adquiriu o produto de maior valor. Tá? Então, isso é muito simples. E quem faz essa manuseio de carta, gente, é o monitor. Tá? Então, cada um, claro, o lance é dado, mas quem pega o dinheiro, a carta-nota, o lance de cada um e entrega o produto, é aquela pessoa ali que está monitorando isso para não dar confusão. Ok? Bom, uma vez que nós fizemos lá, terminou a fase 1, o que pode ter acontecido aqui? Cada jogador ficou com... Pode ter sobrado cartas-notas, que ele vai guardar, porque isso vai somar no resultado dele, e ele vai ter as cartas-produtos que ele tem que guardar com ele lá, né? Preferencialmente, sem ficar mostrando para os demais jogadores, ele guarda, porque o segredo do que ele tem, né, não era tão segredo assim, mas se ninguém prestou atenção no que ele conseguiu comprar, isso pode ser um diferencial estratégico na fase de venda. E aí nós vamos lá para o nosso bloquinho, né? E no nosso bloquinho a gente vai fazer vamos anotar. Lá na primeira, cada coluna ela se refere a um leilão realizado, tá bom? Então, na primeira linha, a gente vai pôr lá o nome do produto. O nome, não o número, o nome, boneca, bola, né? E na terceira linha da tabela, a gente vai colocar o preço que nós compramos, né? Tá lá, comprei por. Ah, mas por que na terceira linha e não na segunda, né? Por quê? Porque provavelmente o preço de venda, né, a gente quer lucro, né, vai ser maior do que o preço de compra. E como a gente vai ter que fazer uma subtração para ter o resultado lá na quarta linha ali da tabela, se a gente colocar o preço de compra, que é menor o preço de venda, e fizer essa subtração, na verdade, vai dar um valor negativo, apesar de ser um valor positivo, né? Porque o valor de venda depois ele é maior. É por isso que nós colocamos na terceira linha o preço de compra e depois nós vamos colocar o preço de venda, que provavelmente vai ser maior, para que essa subtração pedagogicamente seja mais correta e entendível, tá bom? Uma vez que eu anotei, fiz as minhas anotações, eu vou para o leilão de venda, ok? Então, o leilão de venda, ele funciona mais ou menos da mesma forma.
Só que agora o que acontece? Cada jogador tem lá os seus produtos adquiridos. Tá? Ele adquiriu os produtos lá, 3, 6, depende da quantidade de jogadores, a gente já falou. E ele vai ter isso, vai jogar como se fosse um poker, né? Uma canastra, assim. Ele fica aqui escondido, né? Com ele está vendo os produtos que ele tem. Ok? E o que vai ser virado na mesa, então, são o quê? São as cartas cheques, ou seja, os clientes, o quanto os clientes vão vir gastar nesse leilão. Tá bom? O que o monitor vai fazer? Ele vai pegar a carta cheque, vai embaralhar, ok? E depois vai virar 4 cartas, aqui no caso são 4 jogadores na partida, 4 cartas cheque na mesa. Também colocadas em ordem crescente, olha lá, 15, 55, 90 e 120. Ok? E aí, como é que cada jogador vai disputar essas cartas cheque? Da seguinte forma, cada jogador aqui, ó, com as suas cartas, né, vai escolher um dos produtos que ele adquiriu para tentar disputar uma dessas cartas. Se ele pegar um produto de muito baixo valor, fica difícil ele conseguir a carta maior, né? Mas se ele pegar um produto muito maior, de valor maior, e outro colocar um maior ainda, pode ser que ele tenha que ficar com uma carta mais baixa. Então, tudo isso, gente, jogando, essas estratégias vão sendo construídas aqui no sistema 2, lembra lá? Sistema 1, sistema 2, raciocínio, tá? E vai virando estratégica. Bom, o que na prática cada jogador tem que fazer? Está aqui com suas cartas, não é isso? Então, eles vão escolher um produto, tirar do monte, cada um segura esse um produto. Então, cada um vai estar lá segurando o seu produto. E quando o monitor visualizar que todos já escolheram o produto, ele vai falar, ó, virem. E todos vão virar ao mesmo tempo. E como é que eu sei por quanto eu vendi o meu produto? Da mesma forma que no leilão 1. Tá? Lá no leilão de compra, na fase 1. Ou seja, o produto de menor valor vai arrecadar a carta cheque de menor valor. O segundo menor valor, a segunda carta cheque. E o produto de maior valor, a maior carta cheque. Ou seja, é isso que vai acontecer lá. Né? Quem tinha lá o videogame, por exemplo, que é a maior carta do jogo, vai conseguir a maior carta desse leilão. Né? Na sorte, poderia não ser 120, poderia ser uma outra carta, mas no leilão era a maior carta, e assim é que sabe quem arrecadou o quê. E aí, de novo, vamos de novo, outro leilão, e assim vai, até que todos tenham vendido todos os produtos que tenham em mãos. Tá? E aí nós vamos de novo lá para o bloquinho de anotação, e vamos lá para a segunda linha, venda agora, né? Então, vou lá na segunda linha e vou anotar por quanto eu vendi. E aqui tem que tomar cuidado, porque eu tenho que anotar na coluna onde está o produto que eu acabei de vender. Né? Porque a ordem de compra e a ordem de venda, ela provavelmente não vai ser a mesma. Né? A ordem de produtos. Então, precisa prestar atenção aonde você está anotando. Tá bom? Onde o jogador está anotando. Uma vez que ele tem lá, nós já anotamos o preço de venda agora, e já tínhamos anotado o preço de compra, a gente pode aqui apurar já os primeiros resultados. Então, ele precisa lá, já faz a subtração entre o preço de venda e o preço de compra e coloca nos resultados ali. Essas anotações, gente, têm que ser feitas a cada leilão. Não pode começar um novo leilão sem que todos eles tenham anotado, tanto lá na compra como aqui na venda. Porque tudo esse controle aqui e os resultados é que vão definir quem ganhou ou quem não ganhou. Tá bom? E aqui a gente propõe que, além dos resultados da conta em quantia ali, né? Do valor, né? A gente faça também, exercite a porcentagem. Por quê? Porque quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em negócio, rentabilidade, o que interessa é a porcentagem, a proporção da rentabilidade. Mas se eu falar para vocês, por exemplo, que eu fiz um investimento no mês passado e ganhei, o rendimento foi de R$1.000 num mês, vocês vão falar, nossa, professor, que legal, R$1.000 no mês, e quanto o senhor aplicou? Eu apliquei 10 milhões.
Nossa, professor, você aplicou 10 milhões e só ganhou R$ 1.000. Olha como muda quando a gente vê proporção. Né? Então, é isso que deve ser trabalhado aqui. Ok? Bom, quando a fase de vendas, né, ela termina quando todo mundo tiver feito todas as rodadas. Né? E aí, o que acontece? Cada um vai pegar as cartas, notas que sobraram, possivelmente possam ter sobrado da fase 1, mais as cartas cheques conseguidas na fase 2, tá? A soma disso vai dar o meu resultado da fase de vendas. Não é? Após a fase de venda. Então, eu vou anotar ali, eu vou pegar a soma dessa linha de resultado, mais as cartas notas que eventualmente possam ter sobrado na fase 1, e vou anotar aqui, ó, terminei a fase 2 com tantas Américas. Tá? Esse seria o quê? O meu resultado bruto. Ok? Bom, mas depois dessa terminada fase 1 e a fase 2, a gente vai para a fase 3 do jogo, que é a fase de cartas desafio. E essa fase, gente, pode mudar todo o resultado. Assim como eu falei que no negócio, a legislação, uma multa, uma estratégia errada, pode mudar todo o resultado do seu negócio e da sua empresa. Tá bom? Então, como funciona isso aqui na prática? A primeira coisa que é importante a gente falar para vocês o jogo permite várias rodadas de carta desafio. Mas é importante que a quantidade de rodadas de carta desafio seja definida no início da partida. Então, lá no início da partida, vocês vão, junto com os jogadores, definir, né? Quantas rodadas de desafio vão ser feitas lá na fase 3? Uma, que é obrigatória, 2, 3, né? Como é que você quer fazer? Tá? Por quê? Porque se você faz uma e muda no meio do caminho, um jogador ou outro, aluno principalmente, a senhora colocou outra rodada, professora, só para ajudar a Mariazinha, né? Então, para evitar isso, defina já no começo da partida. Na prática, como funciona? O monitor vai lá, embaralha as cartas de desafio, tá? Cada jogador participante da partida, e depois que já tem anotado tudo lá, né, na sua papeleta, na sua tabela, cada um pega uma dessas cartas, né? Cada um pega, e aí depois, na ordem de jogada, jogador 1, 2, 3, 4, né? O jogador 1 vai pegar a carta, vai olhar, vai ler em voz alta, como era no piquenique, né? E vai fazer o que está ali, ou amplie o seu resultado, ou diminua, e ele vai ali, junto com os jogadores, e é aqui que partem as reflexões, né, gente? Explicar na visão dele o porquê que isso aconteceu. Se ele não conseguir, vamos propor essa discussão junto com os outros jogadores, o porquê que somou ou não, né? Ou o próprio educador, né? Você mesmo aí, como orientador dessa partida, dessa aula, né? Vai propor aí reflexões sobre aquilo, sobre cada carta. Depois, jogador 2, jogador 3, e assim vai. Ok? Então, como a gente tem ali, tem cartas que vão somar, tem cartas que vão diminuir o resultado e vão ter cartas que vão manter. A gente vai falar dessas cartas mais para frente, ok? Bom, após cada jogador seguir as instruções que estão na carta, ou ampliar, ou aumentar, ou manter o seu resultado, né? Nós vamos lá voltar para a nossa tabela de anotações, né? E vamos anotar lá, terminei a fase 3 com tanto. Né? Então, é a fase 2. O que é essa fase 3 ali? É o resultado que estava ali do lado na fase 2, mais ou menos, né, os impactos que tiveram através das cartas de desafio. Esse é o valor que vai dar o resultado da partida, quem é o vencedor ou não. Mas eu preciso aqui ainda apurar o resultado do meu negócio, o lucro ou prejuízo do meu negócio. Não é? Então, o que eu preciso fazer? Avançar para o último bloco ali da tabela de anotações, né? E tenho que colocar qual é o meu lucro-prejuízo. Qual é o lucro-prejuízo? É a fase 3, né? Menos o quê? As 60 Américas, que é o meu saldo inicial.
não é o valor que eu ia investir, que eu me propus a investir no negócio? Então, isso vai me dar o lucro. Tá? E eu posso fazer isso também, devo até, em porcentagem. Como a gente falou, é de máxima importância que haja essa questão em porcentagem. Ok? A partir daí, a gente sabe como quem ganhou, qual foi o resultado do meu negócio, e a gente pode fazer reflexões diversas. Ok? Então, as cartas desafio trazem a possibilidade de você trabalhar de forma transdisciplinar, como pede lá a BNCC, todos os conceitos. Aí você, como professor mediador, pode planejar atividades sobre conteúdos componentes curriculares. Por exemplo, né? A gente vai falar dessas cartas num vídeo posterior direitinho, mas olha só, imagine que você quer trabalhar cidadania, tema do seu plano de aula, porque tudo isso tem que estar alinhado, né? Não é só um jogo por brincadeira, tem que estar alinhado com o seu currículo, com o seu plano de aula lá. E o seu plano de aula, ele prevê que você vai trabalhar cidadania nessa aula aí, nessa semana, né, que você está utilizando o jogo. O que você pode fazer? Você pode separar de todas as cartas de desafio, quais aquelas que se referem à cidadania, o que você pode trabalhar cidadania. Então, ao invés de você trabalhar na fase 3 com 20, 25 cartas, você pode trabalhar com 6, 7, 8. Ou seja, todas as cartas, qualquer uma que seja sorteada ali, virada pelos jogadores, vão direcionar a sua aula para o trabalho da cidadania. Tá? Então, com isso, gente, fica claro aí o potencial que o jogo Bons Negócios tem para que vocês trabalhem todos esses conceitos. E a gente vai ver essas cartas num vídeo posterior que a gente vai fazer sobre a aplicação pedagógica de cada uma dessas cartas, como utilizar. Ok? Tá? Bom ter vocês aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido o potencial desse jogo e possam aplicá-lo aí com as suas turmas. Não é isso, Luiz? Potencial gigante, né? É isso mesmo, Nassir. E muito bacana esse comentário agora no final, que é exatamente o que nós recomendamos, né? O estudo das cartas como um todo e principalmente no Bons Negócios, o estudo das cartas de desafio para você justamente poder montar uma sequência didática, um plano de aula direcionado para habilidade, e aí você pode potencializar esse que é um jogo que trata muito dessa educação empreendedora, né? Principalmente com o público mais adolescente, né? Então a gente fala a partir dos 10 anos, 10, 11, 12, e é um jogo que tem sido levado inclusive para além dos anos finais, mas para o ensino médio também, escolas de tempo integral. Temos até experiências aí de eletivas com a utilização do piquenique e também do Bons Negócios, e é um jogo realmente muito interessante que estimula esses adolescentes que querem empreender e principalmente, né, Nassir, traz provocações de tantas coisas que nós temos falado aqui no curso, né, sobre decisões conscientes, inteligentes, sobre estratégias, sobre planejamento, reflexões sobre suas tomadas de decisão. Esse jogo fala muito isso, e principalmente no Bons Negócios, nossos objetivos serem traçados com segurança, com controle e a principal lição desse jogo, com potencialidade, ou seja, com lucro. Então, muito bacana, Nassir, e espero que o pessoal tenha gostado demais dessa aula e vamos jogar e aprender, Nassir. Exatamente, Luiz. Bom, gente, nos vemos daqui a pouco, espero que vocês estejam, né, realmente seguindo a plataforma e a sequência que a gente está propondo, e muita coisa ainda vem aí pela frente, tá bom? Até daqui a pouco.